As tropas ucranianas estão sofrendo grandes perdas com os intensos ataques das forças russas. O exército, que antes contava com apoio substancial do Ocidente, encontra-se enfraquecido, com poucos recursos e praticamente sem armamento. Cada tentativa de reabastecimento é monitorada de perto pelas forças inimigas, que não perdem nenhuma oportunidade de desmantelar as operações ucranianas. A situação para os soldados de Kiev é cada vez mais desesperadora, com a moral em queda e poucas chances de recuperação no curto prazo. Enquanto isso, o governo russo, sob a liderança de Putin, intensifica seus esforços militares. O exército russo continua crescendo, enquanto as lideranças ucranianas enfrentam dificuldades em formular um plano estratégico que seja eficaz contra o avanço implacável do inimigo. O cenário atual parece cada vez mais desolador para as forças de Kiev, que lutam contra um adversário com recursos superiores. Relatórios recentes apontam que grandes quantidades de armamento e material militar foram perdidas pelas forças ucranianas, enquanto os suprimentos enviados pelo Ocidente são consistentemente interceptados pelas tropas russas. Um dos golpes mais significativos foi a destruição de um navio que transportava munições e armamentos vitais para os combatentes ucranianos. Essa operação, realizada com a coordenação precisa entre aeronaves e drones russos, aumentou drasticamente a vulnerabilidade das linhas de defesa de Kiev. Além disso, as forças russas intensificaram sua ofensiva, concentrando-se em alvos considerados de alta importância estratégica. Entre os principais focos estavam depósitos críticos de armamentos e munições, cuja destruição teve um efeito devastador sobre as capacidades militares da Ucrânia. Com esses ataques, a Rússia não só enfraqueceu os estoques de suprimentos das tropas de Kiev, mas também prejudicou severamente sua capacidade de reposição e manutenção de equipamentos essenciais. Esse impacto foi sentido profundamente nas frentes de batalha, onde a escassez de recursos começou a se tornar um obstáculo insuperável para a resistência ucraniana. Os ataques russos não se limitaram a pontos isolados. Em uma campanha de bombardeios massivos e coordenados, mais de 150 locais foram atingidos em todo o território ucraniano, abrangendo desde áreas urbanas até regiões mais remotas. As fábricas de energia, responsáveis pelo fornecimento de eletricidade tanto para a população quanto para as indústrias de defesa, foram destruídas ou seriamente danificadas. Com isso, não apenas a infraestrutura militar foi afetada, mas também o cotidiano da população civil, criando um cenário de caos generalizado. As instalações de manutenção de equipamentos militares, que eram essenciais para a reparação de veículos e armamentos no campo de batalha, também foram alvos prioritários. A destruição dessas oficinas gerou uma queda drástica na eficiência das forças ucranianas, que agora enfrentam dificuldades crescentes em manter suas unidades de combate operacionais. Isso fez com que várias unidades ficassem inativas, sem condições de participar ativamente do conflito, aumentando ainda mais a vulnerabilidade das defesas do país. As perdas de equipamentos também foram alarmantes. Diversos tipos de obuseiros, veículos blindados e sistemas de defesa sofisticados foram eliminados no processo. Entre eles, destacam-se as unidades de artilharia móvel, que desempenhavam um papel crucial na contenção do avanço russo. A destruição dessas armas comprometeu severamente a capacidade de contra-ataque ucraniano, permitindo que as tropas russas avançassem mais rapidamente em várias frentes de batalha, sem encontrar resistência significativa. Com uma coordenação militar de alta precisão, as forças russas foram capazes de operar em várias frentes, simultaneamente, desferindo golpes coordenados em pontos cruciais do território ucraniano. A cada novo ataque, a Rússia consolidava seu domínio sobre áreas estratégicas, como cidades próximas às fronteiras e rotas de suprimentos, dificultando qualquer tentativa de retomada por parte das tropas de Kiev. A falta de recursos e a destruição de infraestruturas essenciais fizeram com que os esforços ucranianos para conter o avanço russo se tornassem cada vez mais infrutíferos. Essa série de derrotas não só comprometeu a moral das tropas ucranianas, como também levou à perda de controle sobre áreas anteriormente defendidas.
A Rússia, por sua vez, fortaleceu seu domínio, assegurando a posse de pontos estratégicos e consolidando sua posição nas regiões conquistadas. Com o território ucraniano cada vez mais dividido e as rotas de suprimentos sendo cortadas, o exército de Kiev enfrenta agora uma crise operacional severa, com poucas opções para reverter o quadro atual. Em outra frente de batalha, as forças russas mostraram sua eficiência ao repelir com sucesso novas tentativas do exército ucraniano de romper suas defesas em áreas consideradas de alta importância estratégica. As regiões-alvo, que incluem fronteiras e pontos logísticos críticos, foram protegidas com vigor, impedindo que os avanços ucranianos conseguissem qualquer progresso significativo. A coordenação das forças russas, somada à preparação defensiva robusta, assegurou que o domínio sobre essas áreas cruciais fosse mantido, garantindo à Rússia uma posição vantajosa no campo de batalha. A resistência bem-sucedida das tropas russas não só barrou os avanços ucranianos, como também enfraqueceu consideravelmente a capacidade de combate dos oponentes. Cada nova tentativa de ataque frustrada resultou em perdas significativas para a Ucrânia, tanto em termos de soldados quanto de equipamentos. Com o passar do tempo, as forças ucranianas começaram a enfrentar uma escassez de recursos e efetivos, tornando ainda mais difícil sustentar suas operações no fronte. O declínio progressivo nas capacidades ucranianas se tornou evidente à medida que suas investidas perdiam força e sua capacidade de mobilização se esgotava. Enquanto isso, a Rússia continuava a fortalecer sua posição, concentrando suas operações em pontos-chave do conflito. Esses focos estratégicos incluíam centros logísticos, rotas de suprimento e áreas com importância geopolítica, como zonas fronteiriças e regiões ricas em recursos naturais. Através de uma campanha meticulosa e bem coordenada, as forças russas garantiram que suas linhas defensivas permanecessem inabaláveis, ao mesmo tempo que promoviam contra-ataques pontuais, desestabilizando ainda mais as forças ucranianas. Cada ofensiva russa era cuidadosamente planejada, visando não apenas a contenção do inimigo, mas também a consolidação de suas conquistas territoriais. Com as operações russas cada vez mais focadas e precisas, a Ucrânia passou a depender fortemente de qualquer tipo de auxílio externo, tanto em termos de suprimentos bélicos quanto de apoio diplomático. A ajuda vinda do Ocidente, embora ainda presente, muitas vezes não era suficiente para reverter o quadro desfavorável que se desenhava no campo de batalha. As tentativas desesperadas de reforçar as linhas de defesa ucranianas muitas vezes esbarravam na falta de recursos, enquanto o apoio internacional enfrentava desafios logísticos e políticos, atrasando o envio de armas e suprimentos necessários. Esse cenário tornou-se cada vez mais sombrio para Kiev, que mesmo com todos os esforços, viu suas defesas ruírem de maneira contínua. A Rússia, por outro lado, manteve seu avanço implacável, garantindo o controle de territórios estratégicos e minando o moral das forças ucranianas. À medida que o conflito se prolongava, as tropas russas não apenas avançavam, mas também desgastavam lentamente o esforço de guerra ucraniano, enfraquecendo sua capacidade de contra-atacar ou de organizar qualquer tipo de resistência significativa. Além disso, as operações russas foram estendidas para incluir ataques a infraestruturas vitais para o esforço de guerra ucraniano. Pistas de pouso, depósitos de munição e centros de comando foram alvos de ataques de precisão, dificultando ainda mais a coordenação das forças de Kiev. Esse tipo de operação não só reduziu a capacidade ucraniana de reagir rapidamente, como também causou danos substanciais à logística militar do país, comprometendo sua habilidade de movimentar tropas e suprimentos de maneira eficiente. Com o controle sobre pontos estratégicos cada vez mais consolidado, a Rússia conseguiu isolar a Ucrânia em várias frentes, tornando o avanço ucraniano extremamente difícil e custoso. Cada movimento de resistência ucraniana era seguido por uma contraofensiva russa, que não só neutralizou as tentativas de recuperação, mas também expandia ainda mais o território sob controle russo. Para Kiev, a perspectiva de uma vitória tornou-se mais distante, enquanto seus recursos e força de combate continuavam a se esgotar, levando a um cenário de crescente dependência de apoio externo e poucas opções viáveis para reverter a situação no curto prazo.